Oi, pessoal, tudo bem? Olha, ano de eleição geralmente já chega com aquele clima de apreensão, né? O mercado fica nervoso, as notícias são cheias de incerteza. Mas e se eu te disser que a história mostra que pode ser exatamente o contrário? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como as eleições de 2026 podem ser, na verdade, uma baita oportunidade. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E faz todo sentido essa preocupação, ainda mais com um cenário tão polarizado e dois projetos econômicos bem diferentes na mesa. O nervosismo é real, mas, se a gente olhar para trás, os dados contam uma história bem diferente. Pode parecer estranho à primeira vista, eu sei, mas é isso mesmo. Os dados mostram um padrão muito claro. Os momentos de maior pessimismo, de maior medo antes das eleições, foram justamente os que vieram antes de ganhos, assim, espetaculares para quem soube se posicionar. Tá, mas que padrão secreto é esse? Existe um comportamento que se repete, sabe? Um ciclo no nosso mercado que acontece toda vez que a gente tem eleição presidencial. Vamos dar uma olhada nos números para entender como isso funciona na prática. Agora, olha só que interessante essa linha do tempo. Reparem na consistência. Pega 2002, por exemplo, um ano de pânico total, Ibovespa caindo 21%. Mas e no ano seguinte, uma alta de 61%. A mesma coisa aconteceu depois de 2006 e de novo em 2018. O padrão é bem nítido. O ano da eleição chacoalha tudo, mas o ano seguinte costuma ser de uma recuperação muito forte. Para a gente entender um dos grandes movimentos recentes da Bolsa, a gente precisa conhecer esse fenômeno aqui, a tal boca de jacaré. Pensa assim, o lucro das empresas, o resultado delas, sobe bastante. Só que o preço das ações não acompanha, fica lá embaixo parado. Essa distância entre o lucro e o preço cria esse vão, essa boca no gráfico. E, historicamente, essa boca sempre se fecha, com as ações subindo para encontrar os lucros. Então, qual é o ponto-chave aqui? Aquela chance mais óbvia, sabe, de comprar a bolsa barata por causa dessa distorção, ela está praticamente no fim. O mercado já percebeu isso e já agiu. Isso significa que, daqui para frente, a estratégia precisa ser um pouco mais sofisticada, mais inteligente para navegar o que vem por aí. E isso nos traz direto para o grande dilema de 2026. Porque dependendo de quem ganhar a eleição, o Brasil pode seguir por dois caminhos econômicos muito, mas muito diferentes. Basicamente, os cenários são estes. De um lado, o cenário 1, que seria a continuidade do governo atual. A tendência seria manter políticas de gastos sociais maiores, o que poderia continuar pressionando a inflação e, consequentemente, manter os juros altos. Do outro lado, o cenário 2, de alternância de poder. O foco seria em ajuste fiscal, em arrumar as contas, o que, em tese, daria mais espaço para o Banco Central finalmente cortar os juros de forma mais agressiva. E aí, quem leva essa? Bom, a verdade é que ninguém sabe. Se a gente olhar até para os mercados de apostas, como a Kalshi, que é onde as pessoas colocam dinheiro de verdade no resultado, a disputa está pau a pau, uma vantagem mínima para a oposição. Ou seja, os dois lados têm chance real de ganhar. Tentar adivinhar o vencedor para investir com base nisso é quase um tiro no escuro. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. A virada de chave fundamental. O jeito inteligente de pensar não é torcer por um candidato ou tentar adivinhar quem vai ganhar. É entender os ambientes econômicos que cada resultado pode criar e se preparar para os dois. Ok, mas como a gente faz isso na prática? Como se preparar? Existe um mapa. Sim, um mapa que se baseia em dados do passado e que mostra quais tipos de ativos costumam ir bem em cada um desses futuros possíveis. Vamos dar uma olhada. A resposta para essa pergunta tem tudo a ver com a direção da taxa de juros, a nossa Selic. Cada cenário político aponta para um caminho diferente para os juros e os setores da economia reagem de formas completamente opostas a isso. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, no cenário 2, com uma possível queda de juros, os setores que dependem de crédito barato simplesmente decolam. A gente está falando de retornos médios de 87% para a construção civil e 83% para o varejo. Já no cenário 1, de juros altos, a história é outra. Aí são setores mais defensivos, como o financeiro e o de energia que brilham. Mas, para mim, a descoberta mais fascinante de todas é essa aqui. Analisando os últimos 5 grandes ciclos de juros no Brasil, os analistas encontraram 3 setores que tiveram retornos positivos em todos eles. Não importa quem era o presidente, não importa se o juro subia ou caía, são eles: energia elétrica, saneamento e bancos. Eles são a base de uma carteira que aguenta o tranco, sabe? Tudo isso nos leva a uma forma de investir mais madura.
Em vez de ficar só tentando acertar o setor da vez, dá para montar uma estrutura de portfólio que seja forte por natureza, que seja desenhada para ir bem no meio da bagunça, da incerteza. Uma abordagem muito conhecida para isso é a metodologia ARCA. A ideia é bem simples, mas é muito poderosa. Você divide seu patrimônio em 4 grandes classes de ativos, porque cada uma delas se comporta de um jeito diferente dependendo do que está acontecendo na economia. A divisão é essa aqui. A de ações, para buscar o crescimento da bolsa, R de real estate, que são os fundos imobiliários, por exemplo, que geram renda, o C de caixa, que é a sua segurança na renda fixa, e o A de ativos internacionais para se proteger do risco Brasil. Cada pedacinho tem uma função específica para proteger e fazer o patrimônio crescer. E o grande lance dessa diversificação é que o objetivo não é ter uma bola de cristal. Isso é impossível, ainda mais no ano de eleição. O objetivo é construir uma carteira que vá bem, não importa o que aconteça, e que permita que se passe por toda essa volatilidade com muito mais paz de espírito. Então fica aqui a reflexão final. Talvez o verdadeiro segredo para transformar o risco das eleições em riqueza não seja tentar escolher um lado, mas sim construir uma base de investimentos tão sólida, tão bem preparada, que ela consiga prosperar, não importa qual seja o caminho que o Brasil decida seguir. Valeu, pessoal!